Amém, Jesus. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Pai Santo, Pai Eterno, glorioso, a nossa vida a Ti pertence, meu Deus. E eu glorifico o Teu nome nessa manhã, do dia 5 de janeiro, do ano de 2015, meu Deus. Eu Te agradeço por ter essa liberdade, por ter a salvação, por ter a graça de ter a Tua misericórdia sobre a minha vida. Pois nós sabemos, ó Deus, que nós não valemos nada na nossa carne, pelo fato dela ser pecadora, pelo fato de sermos corrompidos pela carne. Muitas das vezes nós cobiçamos, muitas das vezes nós invejamos, muitas das vezes, Senhor, a nossa carne nos coloca diante de situações complicadas. E é como já dizia, Pai, não tem um justo, nenhum sequer, meu Deus, que a mais linda, a mais perfeita, a melhor das nossas obras é como um trapo de imundícia diante dos olhos do Senhor, que é santo, glorioso, infinitamente perfeito e maravilhoso, justo, reto. Mas ainda assim, Pai, nós podemos Te agradecer, Pai, porque o Senhor se lembrou de cada um de nós. O Senhor nos resgatou, meu Deus, do mundo. O Senhor nos resgatou do pecado. O Senhor nos resgatou da morte. O Senhor nos comprou com sangue santo, poderoso e precioso de Jesus Cristo naquela cruz. E fez de nós novas criaturas. E eu Te agradeço, Pai. Eu Te agradeço pela Tua bondade. Eu Te agradeço pela Tua fidelidade. Eu Te agradeço, meu Deus, pela Tua graça, eu Te agradeço pelo Teu amor, por cada gesto que o Senhor cumpre para com os seus. Ontem eu vi numa pregação do pastor Paulo Júnior, quando ele cita uma frase dizendo que o Teu prazer é ouvir a oração do justo. Não a obra do justo, não só isso, mas o coração sincero faz com que o Senhor tenha prazer. E Tu conheces, ó meu Deus e meu Pai, o meu coração, o coração dos irmãos que estão aqui comigo. Tu sabes, ó Deus, que cada vez que cada um de nós choramos, clamamos, pedimos ao Senhor a força, a sabedoria, o discernimento, a ponderância. Nós choramos, derramamos as nossas lágrimas diante do Teu altar, Pai amado. É porque realmente, Pai Santo, o coração é sincero. Eu tenho certeza que a maioria dos irmãos que está aqui comigo nesse momento poderiam fazer tantas coisas na vida. Muitas das mulheres que estão aqui me ouvindo poderiam buscar os seus amantes, poderiam estar enfiadas na televisão na frente de novelas, poderiam estar na casa das amigas falando da vida dos outros, porque cada um de nós aqui fomos salvos e saímos de uma determinada condição. E a gente vivia num prazer de fazer as coisas erradas. Muitos que ouvem aqui, o prazer deles era sentar num bar e beber uma garrafa de cerveja, fumar um cigarro e ficar ali. Agora com a invenção da internet, né, que já são anos, com Facebook, todas as redes sociais, muitos aqui poderiam ficar horas e horas e horas e horas e horas vendo vídeo de piada, vídeos de curiosidade, vídeos de pessoas bonitas, de famosos, clipes de música. Poderiam ficar aqui simplesmente vendo o que o povo fala no Facebook, da vida dos outros, lição de moral, quanta coisa, Senhor. Jogos a perder de vista. Agora, com o advento da televisão 3D, muitos poderiam comprar uma belíssima PlayStation, colocar colegado nessa televisão e jogar videogames de última geração, com imagens completamente reais, como se fosse aquilo ali mesmo. Meu Deus, Satanás, ele tem oferecido coisas desse mundo para cada um de acordo com a medida de cada um, de acordo com a necessidade de cada um. Satanás, quando ele vê uma pessoa, ele sabe daquilo que ela gosta. Se é uma pessoa que luta porque ela quer ficar bonita, ele oferece tudo que está relacionado com a vaidade para essa pessoa, de modo que essa pessoa vai ficar enfiando-se cada vez mais na vaidade. Ela vai estar sempre procurando tudo que está relacionado com a vaidade. Satanás vai colocar no meio do caminho dessa pessoa pessoas que a estimulam ainda mais a ser vaidosa, pessoas que fazem elogios falsos, muitas das vezes, elogios que têm só um interesse final de levar aquela pessoa para a cama.
E Ele vai trabalhando a vida de cada ser humano de acordo com a fraqueza. Meu Deus, se um é viciado, meu Deus, em alguma coisa, em algum tipo de comida ou de bebida, Ele vai estar sempre trazendo aquilo ao caminho daquela pessoa. E assim, meu amado, colocando pessoas, Deus, perto daqueles, ó Deus, que gostam de certas coisas para que eles satisfaçam a sua carne e pequem ainda mais. Nós hoje estamos vendo a igreja, a chamada igreja, que nós todos que estamos aqui, 90% conhecemos um dia. Cada um que está aqui, talvez a maioria, saiu de uma determinada denominação cristã. Tem aqueles que vieram da presbiteriana, tem aqueles que vieram da batista, tem aqueles que vieram da Deus é Amor. E quantos, ó meu Pai, hoje vêm às suas igrejas completamente em flagelo, com a apostasia, com aberrações, fazendo altares a Satanás, coisas terríveis e vergonha, escândalo atrás de escândalo, virou chacota. Assim nós temos visto, Pai, esse mundo que jaz no maligno. E eu só posso te agradecer, Pai Santo, porque o Senhor nos livrou de tudo que é engano, de tudo que é mentira, de tudo que não presta. Oh, meu Deus, assim como diz Ezequiel, capítulo 34, o Senhor tem apacentado pessoalmente as suas ovelhas. E aqueles que ainda têm o evangelho levado a sério dentro de igrejas físicas, Deus, templos chamados feitos por mãos, ainda existem, Pai, pouquíssimos, mas ainda existem homens de Deus, mulheres de Deus, ó Pai, que ainda fazem a Tua obra com uma certa dificuldade. Mas o Senhor, Pai, tem feito, Pai, uma colheita nessa terra. O Senhor tem tirado o seu remanescente, o Senhor tem separado o trigo do joio, Pai amado. E eu sei, Pai, que o propósito do Teu coração é salvar almas. O propósito do Teu coração é levantar pessoas, ó meu Pai, que estão nesse momento caídas no mundo, a entender que existe um Deus supremo, poderoso, santo e misericordioso que traz a salvação. Às vezes pessoas que estão caminhando no meio da rua com um cigarro de droga na mão, uma maconha, um crack. Às vezes uma moça que está com a roupa de uma prostituta, passa na frente de determinado local e vê um homem de Deus ainda que prega a verdade, que prega a sinceridade, que prega o valor verdadeiro das Sagradas Escrituras. E eles entram ali, escutam uma mensagem forte que o Espírito Santo pessoalmente vai no coração daquela pessoa e felizmente a convence do pecado, do juízo do Senhor. E ali há uma transformação. Eu creio, Pai, que nós estamos vivendo dias em que o Senhor está catando os últimos grãos no meio desse celeiro chamado terra. E é por isso que eu te agradeço. É por isso que eu te agradeço nessa manhã, por ter essa oportunidade também de estar aqui trabalhando nesse canal, colocando a palavra do Senhor viva como ela é nesse canal, ainda com em meio a uma simplicidade de alguém que não tem um curso teológico, mas que tem um coração realmente que te ama. E assim como disse o pastor Paulo Júnior, que o Senhor tem prazer na sinceridade do coração do homem. Porque a gente, ainda que fale, às vezes não fala de modo tão profundo, perfeito, talvez de modo tão técnico, não sei a expressão, mas o coração é sincero. E o Senhor se deleita na vida do justo. Por isso, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Como eu disse, eu repito, hoje é dia 5 de janeiro de 2016. Meu nome é Ana Paula, para quem não me conhece. Acho que hoje de manhã eu vou ter um pouquinho mais de tranquilidade para trabalhar esse vídeo. Acho. Ainda estou com o filho em casa, ainda está um pouco difícil, toda hora vem um aqui. Mas os irmãos perdoam, né? Os irmãos perdoam aí, se não dá certo. Meus irmãos, eu quero ir direto com vocês num texto bíblico, eu quero entrar direto no assunto para que nós não percamos tempo. Eu não estou podendo perder a oportunidade de falar em paz, sem que alguém venha, mãe, eu quero isso, quero aquilo, não sei o quê. Então, meu Pai, que o Senhor possa estar nos abençoando nesse trabalho. Amém, meus irmãos? Irmãos, tem uma parte bíblica, um texto bíblico que sempre me colocou na fé, a acreditar, a viver aquilo,
Mas sabe quando certas coisas ficam com uma pontinha de uma interrogação, tipo assim, esse assunto ele é muito mais profundo do que isso que você está lendo e você não consegue entender a profundidade do mesmo? Amados, Efésios capítulo 6, eu quero ler com vocês aqui um pouco desse capítulo. Eu vou ler capítulo 6 de Efésios, do versículo 10 até o versículo 18, amém? E vamos lá, vamos começar a pensar. Eu estava indo outro dia para a igreja, estava eu, meu marido, meus filhos. E meus filhos, eles tinham que falar alguns textos bíblicos, eles tinham que aprender. Aí o meu filhinho pequenininho falava, non c'è niente di troppo difficile per me. Porque toda vez que eles têm que aprender uma coisa de cor, eu mando eles cantar. Então não tem nada de muito difícil para mim, não tem nada de impossível para mim, né? Jeremias 31:17. Sim, Jeremias 31:17, acho que é isso. Tenho quase certeza que é isso, né? E meu outro filho tinha um outro texto para falar. E a gente cantou aqueles textos e tal. E depois eu virei pro meu filho maior, porque ele falou uma coisa tipo assim, Senhor do exército, o Senhor dos exércitos, falou um monte de coisa de Deus lá. Bom, a ideia é que depois que a gente cantou, eu comecei a perguntar para ele por que ele é o Senhor dos exércitos. Aí ele de 8 anos, porque tem um exército, e qual que é esse exército e tal? E ali eu comecei a destrinchar aquele versículo com meu filho e falava com ele, falei, por que, Gabriel, sabe o que é? O crente, ele tem que pensar. O crente, e quando eu falo crente, não é religião evangélica, crente é aquele que crê. Quando você crê em alguma coisa, você precisa pensar sobre aquilo que você crê. O crente em Jesus Cristo, que tem o Espírito Santo de Deus, ele é induzido sempre a pensar, refletir naquilo que ele recebe. Se você recebe um assunto bíblico, um tema, e você simplesmente, sim, amém, glória a Deus, amém, meus irmãos, desculpa, eu estou ficando sem voz, meus irmãos, de que vale? De que vale? Eu não sei se vocês observaram, a esses que têm lido Bíblia aí todo dia, que estão buscando a Deus de verdade, talvez com você começou a acontecer um fenômeno. Um fenômeno de, às vezes você levanta de manhã, lê a sua Bíblia, né? Faz seus 10 minutos, tem quem faz mais, tem quem faz menos. Depois você encerra as atividades, né? Do pão cotidiano com o Senhor. Aí você vai e começa a fazer suas coisas. Se você é dona de casa, começa a cuidar de casa. Se você é um homem, você vai trabalhar. Dependendo da situação, uma mulher também. Você começa a praticar sua vida normal, digamos assim, no mundo, né? E eu gostaria, olha, às vezes, depois que você começa a ler a Bíblia, e aí você vai pro seu ritmo, né, de casa, de afazeres, você já se pegou pensando em textos bíblicos? E você começa a pensar sobre aquilo que você leu, e você começa então a imaginar aquilo na prática, e ali você começa a puxar exemplos, e ali um raciocínio começa a se formar na sua cabeça. Amado, quem lê Bíblia vive isso demais. E as coisas começam a vir e vem daqui, vem dali. Você começa a fazer toda uma rede de raciocínio sobre coisas que você lê na Bíblia. Ali na sua cabeça. Você está lavando uma vasilha e vai pensando. Tem quem pensa até em voz alta, né? Isso é o Espírito Santo trabalhando no seu espírito. Te trazendo base, fazendo com que a sua fundação espiritual fique mais alicerçada ainda no Senhor. E Ele vai te dando entendimento. É onde aquela palavra, que eu não sei onde que está, na Bíblia diz que todas as coisas nos serão reveladas. Que não fica nada escondido. Que Deus ele vai revelando os seus mistérios para os seus santos. Amém? Então, meu querido, minha querida, tem uma coisa que eu ficava sempre com uma certa pulga atrás da orelha, mas pela fé que Deus conhece o meu coração, amém, glória a Deus. Mas a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue,
mas contra os principados e potestades. Então ninguém pode brigar com ninguém, ninguém pode falar nada com ninguém tem que falar nada, só oramos e damos exemplo de vida, amém. E fica por ali? Peraí. Então nessas coisas de ficar lendo a Bíblia e tal, os assuntos vêm, as coisas vêm, e a gente começa a pensar, vem certas coisas, vem certos raciocínios que eu quero conversar com os irmãos hoje. Amém? E começa lá em Efésios capítulo 6, lembrando, o nosso cérebro foi feito para ser usado. A gente precisa pensar, a gente precisa buscar significados da palavra. Você precisa ler a Bíblia, às vezes, com o dicionário do lado, porque se tem uma palavrinha que te chama a atenção, porque é o Espírito Santo, presta atenção nessa palavra, você vai lá no dicionário e lê o significado dela, aquilo abre uma nova porta para você, abre um novo mundo de entendimento para você. Irmãos, as coisas de Deus são profundas demais. Tudo que vem de Deus é profundo demais. E não para. Você pode refletir no mesmo versículo por anos e anos e anos, e esse versículo cada dia trazer uma revelação nova para você, porque Deus, ele é eterno. Deus, ele é eterno. Deus, ele é vida. Então, tudo que vem dele é eterno. É vida que gera vida, que gera vida, que gera vida. Na palavra é entendimento que gera entendimento, que gera entendimento. Na eternidade, nós vamos viver todos os dias sendo surpreendidos pela glória de Deus, pela natureza de Deus. Então, quando eu decido ler a palavra de Deus, primeira coisa que eu preciso ter o respeito por ela. Entender que eu tenho diante das minhas mãos, ao meu alcance, o mistério dos mistérios de todo o universo, de toda a criação, está na palavra de Deus. E eu tenho a chave para compreender esse mistério, que é o Espírito Santo agindo no meu coração. Amado, amada, para que a palavra de Deus faça efeito na tua vida, você precisa fazer efeito naquilo que a palavra te diz para fazer. Se a palavra de Deus te diz que quer você longe do pecado, você precisa combater com todas as suas forças para estar longe do pecado. Se a palavra de Deus diz que não quer você cometendo coisas que os teus olhos, fazendo ver os seus olhos aquilo que suja a sua carne, você precisa cortar. Se a palavra de Deus diz que você tem que controlar a sua língua, se a palavra de Deus diz que você tem que ser obediente, que você tem que temer a Deus, você precisa colocar em prática aquilo que você lê. Porque se assim não for, não vale nada. Porque Deus, ele não age num coração rebelde, num coração duro, num coração complicado. O Senhor, ele diz que nós temos que segui-lo por fé. E fé é crer naquilo que não se vê. E se eu creio, eu entrego tudo que eu tenho à disposição das mãos daquele que me promete algo que eu não vejo. No caso, o Senhor Todo-Poderoso, que nos prometeu vida eterna, que nos prometeu liberdade, nos prometeu salvação, nos prometeu um reino maravilhoso na eternidade. Eu não vejo nada do que Deus tem me prometido, mas eu acredito nele, porque ele tem transformado a minha vida todos os dias. Eu tenho crescido a cada dia diante dos olhos do Senhor. Então eu entrego para ele o meu coração, a minha alma, o centro das minhas emoções, dos meus desejos, das minhas atitudes. E eu entrego também quando eu erro, quando eu falho. Eu entrego as minhas dúvidas, eu entrego até o mal que tem em mim. Se eu, por exemplo, sou uma pessoa que sou invejosa, sei que aquilo é um mal na minha vida, mesmo assim ainda tenho ele na prática, eu falo, Deus, eu sou invejosa, eu sou invejoso. Eu não estou conseguindo controlar esse pecado na minha vida. Quando eu assusto, eu já estou invejando o próximo. Deus, eu sou adúltera, eu sou adúltero. Eu sei que é pecado, isso me chateia, me entristece o coração, mas quando eu perco, quando eu assusto, eu já estou ali pecando, olhando para uma outra pessoa. Então isso é fé, é você entregar, se dispor completamente no Senhor. Então só assim, meu querido, minha querida, com essa sinceridade, com essa seriedade com Deus, porque Deus não quer moleque, Deus quer gente madura, gente séria, gente comprometida, gente que o teme, e temer não é ter medo, temer é um respeito.
Temor é um tipo de respeito supremo. Você sabe quem é o ser que está diante de você. Não é um Zé qualquer, um pé sujo, no sentido um malandrão, alguém que tem a boca grande. Não, você está diante do Deus Todo-Poderoso, do ser mais doce, mais amoroso, mais inteligente, mais justo que já existiu e jamais existirá como ele. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A vida e tudo que existe veio dele. Ele criou todas as coisas, ele é glorioso, ele é Deus de amor, mas também Deus de justiça, de juízo e de ira. Ele é aquele que sustenta a nossa vida, cada dia nas suas mãos, pela sua misericórdia e pelo seu amor. Amados, a gente tem que ter temor a esse Deus. Não é um Deus feito de barro, feito de pedra, feito de vidro, feito de madeira, que a gente tem que carregar nas costas, que não fala, que não ouve, que não vê, que não caminha. Mas é o Deus Todo-Poderoso. Você talvez que está aqui me ouvindo, talvez você presta culto a um demônio. Talvez você é até um satanista, um simpatizante do mundo do ocultismo. Talvez você é um kardecista. Talvez você já ouviu e viveu milagres de cura. Talvez você tem tanta sintonia com o mundo espiritual que você consegue fazer viagens astrais. Talvez você consegue trabalhar movimentos de levitação de objetos. E você acha que isso é o máximo. Eu quero te lembrar que Satanás, ele foi criado por Deus, e ainda que ele seja o príncipe deste mundo, porque e ele é poderoso, ele é muito cheio de astúcia, como ele não existe igual, ele é o maior dos anjos criados por Deus. E ele está abaixo de Deus e de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Ele seria o quarto em hierarquia espiritual em toda a existência. A Bíblia confere isso a nós. Mas ainda que você sirva a ele é sempre o quarto, porque o Deus Todo-Poderoso, o Pai, ele é o cabeça. Deus Pai, ele gerou seu Filho Jesus Cristo. E se você lê o Novo Testamento, você vê Jesus Cristo rendendo graças a Deus com a sua vida. Tudo que ele faz, ele diz em nome do Pai, se pedir ao Pai, se buscar ao Pai. Tudo ele busca no Pai. Então ele dá a entender que o Pai, o Deus Pai, ele é o cabeça. Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso, porque Deus Pai, uma vez que o Deus Filho o honrou, o fez também Deus. E é no nome de Jesus que nós podemos todas as coisas. É onde houve uma troca, não uma troca, mas um compartilhamento de glória entre Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. É o centro do coração de Deus, é o centro do coração de Jesus. E eles decidiram, na sua misericórdia, compartilhar o Espírito Santo, que é o ser mais doce, mais amoroso. O ser que a Bíblia diz, não entristeceis o Espírito Santo. Que a Bíblia diz, pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Eles decidiram compartilhar. E o próprio Espírito Santo, por ser ele ser em si mesmo, ter a sua personalidade, ser Deus, porque o Espírito Santo é Deus na sua triuna manifestação. Nós somos humanos na carne, mas nós temos uma alma e nós temos um espírito, nós somos triunos em manifestação. Um dia, quando a gente morrer, a nossa carne vai perecer debaixo da terra, vai apodrecer e vai virar pó. Mas a nossa alma e o nosso espírito vão para Deus, e é Ele que vai decidir o destino das mesmas. Então, o Espírito Santo, Deus o deu para nós. Eles três decidiram entre eles compartilhar a glória deles dentro do coração dos santos, ao ponto que um dia nós seremos glorificados. Está dizendo isso lá no livro de Tessalonicenses. O dia que nós vamos ser assuntos aos céus e os nossos corpos serão glorificados e nós reinaremos para sempre com Cristo. Amém, meus irmãos? Então, temor é ter consciência de quem está diante de nós, quem é o Deus que eu sirvo. Se eu creio no mundo do ocultismo, porque ele faz tantas coisas particulares assim,
Eu tenho que entender que existe um Deus todo-poderoso que é supremo e que decretou a derrota de Satanás, porque Satanás invejou a Deus, Satanás quis ser como Deus e a Bíblia diz que ele caiu. Ele foi lançado por terra, ele caiu como uma estrela. E o destino dele é o lago de fogo e enxofre. E Deus é tão poderoso, tão glorioso, tão grandioso, que a Bíblia que você tem na sua frente, lá em Apocalipse, fala que ele vai entrar no lago de fogo e enxofre, que arde por toda a eternidade. Tá lá, quando você lê o milênio, vai descrever que ele vai ter sido preso, depois ele é solto no final dos 1000 anos, e depois ele junta alguns que vão se rebelar contra Deus, e ali vai cair um fogo do céu, e eles vão morrer. E então Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estarão o falso profeta e a besta. Amém, meus irmãos? Então, ter temor a Deus é ter entendimento que é Ele o cabeça, que Ele é a vida, que Ele é poder. E ele não se consome em si mesmo, mas ele simplesmente se glorifica eternamente no seu próprio ser. Ele vai sempre crescendo, crescendo, crescendo em glória, a ponto de ser eterno. Nós, humanamente, não temos ideia do que é a palavra eternidade na prática. Nós não temos noção humana do que é o mundo espiritual. A gente tem uma ideia das sombras do que é o mundo espiritual. E o pouco que nós conhecemos é o Espírito Santo quem tem nos revelado. Mas eu tenho certeza que quando nós virmos a eternidade com os olhos abertos, completamente santos, os nossos olhos vão se espantar com tamanha glória, com tamanha bênção, com tamanho poder, um poder de um reino sem fim. Amém, meus irmãos? Então, que essa palavra fique já no coração dos irmãos. Você tem uma palavra santa chamada Santas Escrituras, e aqui está revelado para nós todos os mistérios que Deus determinou que fossem revelados para nós ainda nesse mundo, ainda nessa carne corrompida do pecado original. Mas se você aplicar o seu coração na santidade, na competência, na seriedade, no temor a Deus, a cada dia que você lê a Bíblia, o Espírito Santo vai te dando mais e mais e mais entendimento da palavra. Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta, a luta da igreja, a luta dos santos de Cristo, não é contra sangue ou carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Olha só, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades. O que é o significado da palavra principado? Principado, basicamente, é um território governado por um príncipe. É distinto de um reino, normalmente porque tem um tamanho modesto ou outras vezes porque não tem soberania total. A palavra distinto significa que não se confunde com outro, diferente, que não faz parte do outro, separado, destacado. E potestade significa autoridade, aquele que tem o direito de ou fazer o bem ou fazer o mal. Ele pode exercer o bem ou o mal e ele se faz obedecer. E a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne ou contra sangue. A palavra sangue na Bíblia, ela significa vida. Vida. Por que Deus proibiu o povo judeu de comer carne com sangue? Quando uma ave, um animal que eles podiam comer tinha que ser morto, o sangue não podia ser consumido, porque sangue é símbolo de vida.
Por que que Deus destinou os holocaustos no tempo do Velho Testamento? Pegava lá os cordeiros, pegava as vacas, os bois, as aves, né? E cortava e derramava o sangue no altar e oferecia como sacrifício. Queimava aquilo tudo com sangue e tudo. Porque sangue é vida. Então a nossa luta não é contra o sangue e a carne, vida. A carne, ela é o reflexo dos desejos da alma. Então, quando nós desejamos, a nossa carne, ela executa os desejos da alma. Então, a minha luta não é contra a carne nem contra sangue. Então, a minha luta não é contra a pessoa A, B, C ou D em particular. Mas a minha luta, e é uma luta, porque a Bíblia diz que é uma luta, é contra os principados e potestades. Vamos firmar de novo. O que é um principado? Um principado é um território, é uma área governada por um príncipe. E muitos são os príncipes de Satanás. O reino espiritual, ele é organizado em hierarquias. Tem demônios ou anjos ou seres celestiais de maior poder e os de menor autoridade. A Bíblia fala de 4 anjos que estão acorrentados no fundo do rio Eufrates. Não no fundo do rio próprio, senão você podia fazer o mergulho e achava esse anjo lá acorrentado. Mas é um modo de expressão de localização geográfica, que existe um abismo ali, né? E eles estão acorrentados naquela coordenada geográfica, e aquilo ali é o rio Eufrates, está por cima. A Bíblia fala que vai ser liberado um príncipe, um demônio chamado Apoleon Abaddon, não? E ele vai comandar um exército de 200 milhões de demônios. Então existem hierarquias. Vocês veem nos centros de macumba o chamado preto velho, a chamada pombagira. Mas no Brasil, se você vai na África, esses mesmos demônios que agem dentro dessa mesma categoria, eles têm outros nomes. São funções iguais em determinadas localizações, mas em locais diferentes. Então você tem o território. Para vocês terem uma ideia, tem um anjo de Deus. Agora eu tenho dúvida aqui se é o Miguel, se é o anjo Miguel ou Gabriel, o anjo, que ele é o príncipe de Israel, é o anjo que guarda Israel, é o anjo de Deus. Eu não sei se é Gabriel, se é Miguel, ou se é Miguel ou Gabriel, me perdoem, eu faço confusão com essas histórias, mas a Bíblia fala claramente. Vocês têm que ler também o livro de Daniel, quando ele começa a orar e ele pede a Deus, né? Ele vai orando e pedindo a Deus algumas coisas. Aí vem um anjo e fala, teve um principado que me resistiu por 21 dias. Porque assim que você abriu a boca para orar, Deus ouviu a sua oração e já mandou a resposta, mas eu fui resistido. E ali ele fala o nome do principado. Então, meus queridos, o mundo espiritual, ele é governado por anjos caídos. Anjos que se rebelaram lá no céu contra Deus. A Bíblia diz de uma guerra que houve no céu e que Satanás arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, ou 1/3 dos anjos de Deus. Todos se rebelaram contra Deus e eles caíram junto com ele, mas são submetidos ao governo do príncipe deste mundo, que é Satanás. Então a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra os principados e potestades. Então parece que fica fácil. Então eu não tenho que lutar contra o ser humano, eu tenho que lutar contra demônios. E aqui continua. Porém, contra também os dominadores deste mundo tenebroso. Esse texto ele tem uma chave muito profunda. Olha, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aqui ele se divide em 2 categorias. Contra os dominadores deste mundo tenebroso e também contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então ele diz que tem dominadores do mundo tenebroso. E esse mundo é esse que nós vivemos, que jaz no maligno. Esse texto está lá em 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Amém? Então, amados, olha só. Quem são, então, o foco da nossa luta?
A Bíblia nos diz que nós não podemos nos misturar nesse mundo, com esse mundo. A Bíblia diz que nós não pertencemos ao mundo. A Bíblia diz que nós temos que nos afastar do mundo. A Bíblia diz que nós não podemos nos contaminar com as seduções desse mundo. E quem é que está por trás das coisas práticas, pecadoras neste mundo? Quando você liga a televisão, assiste o telejornal, tem um repórter lá falando todo dia a mesma mentira, a mesma balela, todo dia falando aquela balela. Aí você fala, poxa, eu sei que o que esse repórter está falando é mentira. Mas esse repórter é um ser humano, então a minha luta não é contra ele, é contra quem mandou ele falar aquela mentira. Então eu não vou me contaminar com tal notícia, eu não vou nem assistir jornal. Ou você ver um videoclipe, por exemplo, da Lady Gaga, que é totalmente satânica. A gente vê hoje como que ela é explícita, como ela adora Satanás através dos videoclipes dela, Madonna. Eu vi um vídeo essa semana, rapidinho, da Madonna caindo no Grammy Awards, acho que é isso mesmo. Eu sei que ela estava cantando com uma capa, não sei se era vermelha ou preta, e tinha um monte de dançarinos com vestidos de Beelzebub nos pés dela. Eram vários, eram 5, 6 dançarinos, e eles estavam vestidos de Beelzebub, que seria o demônio com aquele chifre gigante. Eles estavam se prostrando e ela subia como uma rainha entre eles. Aí ela não subia a escada, ela pisou errado e caiu de costa, levou um tombo feio. Aí levantou rapidinho e continuou cantando. Então minha luta é contra a Madonna? Porque ela está adorando Beelzebub, porque ela está adorando Satanás? A Bíblia fala, meus amados, contra os dominadores deste mundo tenebroso. E a palavra principado significa um território governado por um príncipe. É distinto de um reino, porém, normalmente porque tem um tamanho modesto, ou outras vezes porque não tem soberania total. Não ter soberania total é não ter poder para decidir tudo. Quer dizer, é estar submisso a alguém maior do que ele. E Satanás, ele não é onisciente, onipresente, onipotente. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Deus, ele sabe de todas as coisas em tempo real, em todos os cantos do planeta, dentro do coração de cada ser humano. Deus é onipresente, ele está ao mesmo tempo em todos os lugares, principalmente dentro do coração da igreja, mas ainda assim, ele vê o mal, ele vê a prática, os pensamentos dos maus, dos ímpios, ele sabe. Eu estava lendo agora aqui de manhã o livro de Ezequiel, capítulo... Agora aqui para me achar é difícil, porque eu estou concentrada nesse texto. Mas Ezequiel, capítulo 35, profecia contra Edom. Olha só. Farei desertas as tuas cidades, e tu serás desolado, e saberás que eu sou o Senhor. Pois guardaste inimizade perpétua, e abandonaste os filhos de Israel a violência da espada no tempo da calamidade e do castigo final. Por isso diz o Senhor Deus, tão certo como eu vivo, eu te fiz sangrar, e sangue te perseguirá, visto que não aborreceste o sangue te perseguirá. Farei do monte Ser extrema desolação, e eliminarei dele o que por ele passa, que por ele volta. E fala, olha só, Ezequiel 35, versículo 10. Visto que dizes, os 2 povos e as 2 terras serão meus, eu os possuirei, ainda que o Senhor se achava ali. Por isso, tão certo como eu, Deus, vivo, diz o Senhor, Deus, procederei segundo a tua ira e segundo a tua inveja, com que no teu ódio os tratastes, e serei conhecido deles quando te julgar. Saberás que eu sou o Senhor, e ouvi todas as blasfêmias que proferistes contra os montes de Israel, dizendo, já estão desolados, a nós nos são entregues por pastos. Vós vos engrandecestes contra mim com a vossa boca, e multiplicaste as vossas palavras contra mim, e eu ouvi, assim diz o Senhor. Olha aqui. Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Satanás, não. Satanás, para conseguir entender, saber, controlar o que está acontecendo em todos os cantos do planeta, do mundo, ele delega poder a principados e a potestades.
A padroeira do Brasil se chama Aparecida, justo? Aparecida do Norte é o nome da padroeira do Brasil, mas em palavras curtas, é a potestade a qual o Brasil foi consagrado, foi a Aparecida do Norte. É um demônio que ele está nos ares, por isso que aqui fala contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Existe sobre cada nação do planeta Terra uma potestade, uma autoridade, alguém que tem o direito ou o poder de fazer-se obedecer, um líder supremo submetido ao poder e à supremacia ainda maior de Satanás. E ele exerce o bem, né, ou o mal. A distinção da palavra potestade, no caso, eles exercem o mal. Eles delegam o mal a outros seres. Então a hierarquia vai descendo e cada um cumpre a sua função. Por isso que eles têm território demarcado. É isso que a Bíblia está falando. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Dia mau, todos nós vivemos dias maus. Todos os dias estamos submetidos a dias maus, situações que vêm para nos fazer pecar, para nos fazer cair, para nos fazer entristecer e enfraquecer. E a Bíblia fala que nós temos que tomar armadura para resistirmos nesse dia mau, para que possais resistir do dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Ainda que a gente chore e caia, a gente tem a resistência no dia mau e permanecemos inabaláveis, porque a nossa rocha é Cristo. Beato aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Vem a chuva, vem a tempestade, vem o vendaval e não a leva. Mas aquele que constrói a sua casa na areia, que fim que faz? E aqui ele fala, estáis firmes, pois, cingindo-vos com a verdade. Então, a primeira coisa que aqui no Efésios capítulo 6, Deus nos manda usar é a verdade. O cristão, ele tem que viver com verdade. Verdade na vida, verdade na prática, verdade naquilo que ele é. Se eu sou casado, eu sou casado, então não adianta eu olhar para aquela lá ou para aquele ali que não é casado, porque não adulterou, é verdade. Viver na verdade é ser sincero com você mesmo em primeiro lugar, depois com os outros. É ser sincero a Deus. Eu tô dentro da minha casa, eu tô fechadinho aqui, tô com o computador na minha frente, não sei quem saiu, tô sozinho no mínimo por 2, 3 horas, posso fazer o que eu quero. Agora eu vou ligar o computador e vou assistir o que não deve. Tanto ninguém tá vendo. Opa, Deus é onisciente. Leia lá Ezequiel. Vocês viram? Quando Deus fala, eu conheço a sua inveja. Eu conheço a sua raiva, a sua ira por causa da queda de Israel. Israel quis passar por uma terra, quando eles estavam indo na terra prometida, eles quiseram passar dentro de uma terra porque eles pegavam um atalho. E ali Moisés pede, para que eles deixassem eles simplesmente passar por aquele caminho. Eles até pagariam. E Moisés diz, nós não vamos beber da sua água, não vamos tocar em nada, a gente só quer passar nessa estrada. E eles disseram, não. Vocês aqui não podem passar. E até quiseram atacar ou até atacaram Israel. Então tem um negócio assim. E aqui Deus lança a profecia contra Edom. Amém? Então, verdade. O cristão tem que ser verdadeiro. Vestindo-vos com a couraça da justiça. Porque se você é verdadeiro, você é justo. Se você vê uma coisa, você vai sempre torcer, viver, influenciar, agir para o lado da verdade. Verdade, isso é justiça. Isso é ser justo, porque Deus é justo e Ele nos ensina o que é correto. Então, se eu sigo os ensinamentos de Deus, eu vivo na verdade de Deus e eu sou justo, vivendo na justiça. O maior justo é Deus, mas não significa que nós não possamos também praticar a justiça. Calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Aí vem o evangelho. Porque se a sua vida é uma vida verdadeira e justa, você tem autoridade para pregar a palavra de Deus, porque não vem da carne, mas vem do Espírito Santo. Embraçando sempre o escudo da fé, porque agora nós podemos crer. Não adianta você encontrar com um crente que diz que tem fé, mas a vida está toda esculhambada. Fala mentira, não é justo, pratica a mesonha.
pratica a impiedade. Que fé é essa? Essa fé é uma fé ilusória que vai te levar para o inferno. Porque se você está com a vida toda amarrada, toda atrapalhada, como pode dizer que tem fé? Fé em que coisa? Fé em você mesmo? Fé naquilo que você pratica e acha que é justo? Porque quem tem fé no Deus verdadeiro, todo-poderoso, ele pratica a verdade e a justiça e ele se calça com a preparação do evangelho da paz. Porque a palavra de Deus na vida do cristão é paz. É o nosso bálsamo de cada dia. É onde a gente se alimenta, é onde a gente vive realmente, ainda que em meio a tribulações. E quantas são? A gente tem um coração sempre em paz. Ah, não, mas eu posso até chorar, porque eu estou muito triste. E você chora a noite inteira. Mas pela manhã vem a graça, vem a bênção, vem a alegria. O crente verdadeiro, o crente de Deus, aquele que realmente se concentra no evangelho do Senhor e pratica a verdade e a justiça, combate todos os dias, ainda que é quase impossível muitas das vezes, e ele se consome lendo a palavra de Deus, ele recebe a paz. Ele recebe a paz. Meus irmãos, posso dizer por mim? Sim, porque eu vivo em paz. Tem dias que eu tenho atribulada, tem dias que eu tenho opressão, tem dias que eu fico nervosa, mas são momentos. Mas não que é uma constância da minha vida. Vocês nunca vão ver uma Ana Paula depressa, todo dia, todo dia, todo dia. Tem irmãos que estão me acompanhando aqui já há 2 anos, há meses. E eles veem momentos que eu tive aqui de tristeza, momentos que eu tive de alegria, momentos que eu tive de dificuldade. Quantas vezes eu deixei testemunhos aqui. Mas eles estão vendo uma Ana Paula numa constante paz interior, porque a minha vida é regida pela paz. Porque por mais que eu passe opressão, no final eu estou sempre em paz, porque eu estou estabelecida sobre a rocha. E eu creio que é a misericórdia de Deus que tem me sustentado. Então por isso eu posso crer, por isso eu posso ter fé na salvação que Deus tem para mim. Eu não falo para os irmãos, nos veremos lá no céu, da boca para fora, como um modismo, uma frase dita. Mas eu falo com a sinceridade porque eu creio, a minha esperança está no céu e ver os irmãos, pela misericórdia de Deus na minha vida. Porque eu sou pecadora, eu sou falha, eu sou muito errada em tantas coisas, mas eu creio na bondade, na justiça e na salvação do meu Deus para comigo. Sei que não é pela minha obra, não são pelos meus afazeres aqui, pelo reino de Deus que eu vou para o céu, mas é porque Ele me amou primeiro e Ele tem misericórdia na minha vida, Ele me escolheu e é Ele quem tem decidido o meu destino. Amém? Decidindo e me colocando no caminho cada dia o discernimento, o entendimento, o Espírito Santo, a consciência. E eu tenho conseguido galgar isso a cada dia. Mas é a força que eu tenho, vem do Senhor. Até a força para vencer e obedecer às coisas de Deus vem do Senhor para a vida do santo. É Ele quem nos alimenta. Se o Deus Todo-Poderoso não nos ligou ao rio da vida, que é Jesus, nós morremos. Porque por nós mesmos, nós não podemos fazer nada. Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. É claro, hoje nós já não acreditamos mais nos contos das carochinhas que a televisão apresenta. Nós já não acreditamos mais em tanta balela que a gente vê por aí. Meu filho agora de manhã me perguntou, mamãe, tem anjo azul? Eu falei, não tem anjo azul, na Bíblia não fala de anjo azul. Por quê? Quem te falou isso? A tia falou que o anjo azul vai vir me pegar. Eu virei pra ele e falei, olha, quando ela fala esse tipo de besteira, você fala pra ela, mas tá na Bíblia escrito isso? Não. Agora, que esse anjo azul vai da onde veio, que ele pegue você e me deixe em paz, porque eu não acredito. Isso é a verdade do evangelho, é quando o crente caminha de cabeça erguida. O crente não acredita que dar 7 pulinhos na beira do mar lá vai trazer sorte o ano inteiro. O crente não acredita que passar por baixo de uma escada dá azar. O crente não acredita que não sei o que lá com o gato preto, que eu não sei nem o que é o misticismo do gato preto traz azar. O crente acredita que Jesus Cristo levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas transgressões, o castigo que nos trouxe a paz. Somos livres. Eu não preciso preocupar com misticismo, com besteira total que está por aí, porque eu sou livre das ciladas, dos dardos inflamados do maligno. É quando alguém se levanta para julgar uma palavra, para me fazer ficar nervosa, para me fazer explodir com ela, eu consigo sair correndo para minha casa.
e deixa que a pessoa lá falando sozinha e dou um tempo para ela acalmar a poeirinha dela, aí depois eu apareço de novo. Mais ou menos é assim, meus irmãos. Tomai também o capacete da salvação. Olha só a ordem que esse texto é disposto. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. É onde a gente combate com a palavra de Deus, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica. Olha, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, quer dizer, meditando nas coisas de Deus é estar orando no Espírito. E para isto, vigiando com toda a perseverança, porque é assim que nós temos que caminhar em perseverança e súplica por todos os santos, intercedendo uns pelos outros. Como eu fico feliz quando tem um irmãozinho que me escreve, Ana, eu estou orando por você. Como eu fico feliz. Eu tenho certeza que quando esse irmão, essa irmã bate o joelho no chão e ora por mim, eles oram com um coração sincero. E Deus se regozija na oração desse irmão, porque está vendo nele um coração sincero. Abençoa a minha vida e abençoa a vida dele. E as coisas se abrem, a glória de Deus, as bênçãos de Deus nas regiões espirituais para as nossas vidas se abrem. E a gente começa a prosperar. Espiritualmente falando, é onde a gente já não é mais apegado ao mundo, é onde a gente mais não sofre pelos pesos que o mundo traz para nós. A gente vive a pressão, a gente vive um momento até de inquietação, mas a gente não cai completamente, a gente não perde completamente a esperança. Tem um texto na Bíblia que fala assim, como é que é? Aí eu não vou nem tentar chutar aqui, mas acho que é do apóstolo Paulo falando, né? Eu posso ser abatido, mas eu não sou morto. Ele vai falando várias coisas assim. Assim é a vida do cristão. Amém? Então, amados, Efésios capítulo 6 fala que a nossa luta não é nem contra a carne nem contra sangue, mas contra os principados e as potestades desse mundo tenebroso. Olha só, quero ler mais algumas coisas aqui. Lá, desculpa, eu tô ficando cansado. Se você, é porque eu não anotei tudo, eu tô ficando meio perdida aqui. Mas se a gente vai lá em Gênesis, capítulo 6, Gênesis, capítulo 6, olha lá o que está escrito. Vamos começar a tentar entender um pouquinho quem são esses principados, essas potestades, essas forças governadoras do mundo. Aqui está falando de seres físicos que governam o mundo. E eles são submetidos ao poder das potestades. Então existem principados no planeta Terra. Pessoas que estão vivendo principados. Eles estão trabalhando nessa terra, governando essa terra. Cada um no seu setor, cada um no seu segmento, cada um na sua utilidade. E eles prestam ordem, prestam obediência às potestades que estão nos ares. Olha só, isso tudo tem como enquadrar. Gênesis 6. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor, o meu Espírito, o Espírito Santo, não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. E os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, ou nefilins, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Então, naquele tempo, nos dias de Noé, haviam gigantes na terra, e também depois. E aí você vê lá o rei Davi matando gigantes. Diz que ele matou um com 6 dedos. Não foi ele não, um dos seus generais matou um gigante que tinha 6 dedos nas mãos e 6 dedos em cada peça, ok? Os quais lhe deram filhos. Estes foram valentes varões de renome na antiguidade. E se você dá uma olhadinha aí por programas históricos, vocês vão ver os povos ao redor do mundo tendo desenhos nas paredes de seres supremos. Os astecas, os incas, os maias, os egípcios, e tantos povos estranhos por aí. Você vê culturas aí estranhas, ok? Mas não vou entrar nesse assunto não, você pesquisa na internet, você vai achar muito assunto a respeito. Viu o Senhor que a maldade do homem, olha só, depois de todo
essa situação aqui, a maldade do homem se havia multiplicado na terra, que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Olha só, houve uma mistura dos filhos dos homens, seres humanos, com os filhos de Deus, criaturas feitas por Deus. Vieram de Deus, Deus as criou. Nós cremos que são os anjos, porque a Bíblia diz que os anjos também são filhos de Deus. E se 1/3 deles se rebelou contra Deus, junto com Satanás, e foram lançados na terra, que final que deu? A Bíblia diz que eles viram as mulheres e se agradaram, se apaixonaram por elas e as tomaram por mulher. E delas nasceram gigantes, nasceram filhos, nasceram gigantes. A Bíblia de alguns diz nefilins. Então são seres híbridos, são seres não 100% humanos, carne e sangue, mas no DNA deles existe a genética dos filhos de Deus ou de anjos caídos. Amém? E aqui eles tiveram sucesso. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. E aqui, se você vai sempre em Gênesis capítulo 3, olha só, você vê lá Gênesis 3,15, Deus falando quando é desmascarado o pecado de Adão e Eva, Satanás ali no meio que tentou a Eva, eles comeram do fruto, aí Deus começa a levantar o juízo dele, né? E em um deles ele fala, versículo 15, Gênesis 3, porém inimizade entre ti, Satanás, né, e a mulher, entre a tua descendência, ou a descendência de Satanás, e o seu descendente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, a descendência da mulher, e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a gente vê no mundo como que a mulher é perseguida. Se a mulher não é perseguida sexualmente, como é lá o povo islâmico, né, faz delas escravas, a mulher é sempre perseguida sexualmente como uma imagem no mundo. A mulher, ou ela é para fazer filho e limpar a casa, em muitas tradições, ou ela é objeto sexual. Muitas vezes a mulher não podia pensar no passado, né? A mulher era proibida de pensar, a mulher não era inteligente, o homem que comandava, então tinha um machismo. Hoje nós estamos vendo a rebelião final das mulheres, que estão dizendo que elas têm direitos iguais, e começou nessa conversa, e gira daqui, gira dali. Hoje nós estamos vendo o lesbianismo aí de um modo sem controle no planeta. A Bíblia fala então que depois que os filhos de Deus viram as filhas dos homens, eles se enamoraram, eles se apaixonaram e se juntaram fisicamente com elas. E depois fala que Deus iria colocar inimizade entre a descendência da mulher e a descendência de Satanás. A antiga serpente. A antiga serpente, um réptil. A serpente é um réptil. Nos lembra palavras como reptilianos, né? Mas eu não quero entrar nesse assunto não, porque os irmãos pesquisam. Mas por que eu estou falando isso tudo? Porque se você pesquisar na internet, nos meus preferidos mesmo, tem muitos vídeos que falam aí de Nefilim, reptiliano, todo esse negócio. E tem irmão que pode falar: Ana, mas esse assunto não me interessa. A mim me interessa ouvir a palavra de Deus. A mim me interessa ouvir falar da glória de Deus. A mim me interessa ouvir falar da volta de Jesus. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que nós temos que ter conhecimento de tudo que Deus nos revela. Então a gente precisa entender quem são esses principados, essas potestades, esses governadores do mundo que jaz no maligno. A gente tem que entender que tudo que nós estamos vendo, vivendo, tudo que está ao nosso redor é consagrado ao maligno. Tudo vem do maligno hoje para o mundo. A televisão, o show, as músicas, o tipo de roupas que estão sendo apresentadas, as modas. Aqui na Itália, agora eles inventaram uma moda terrível. Não sei no Brasil, mas na Itália, agora os rapazes, eles põem umas calças apertadinha e pega frango.
As calças têm que ser apertadas e pega frango. Aí bota uns tênis Adidas, uns tênis feitos da All Star, uns tênis feitos da vida e fica com a canela de fora, as calças apertadinhas, parece que dá uma emburrada na bunda assim, então as bundas ficam tudo encolhidas, sabe? E aí eles botam aquelas blusas apertadinhas também, quase que com o umbigo de fora, aí bota uma jaqueta por cima, faz aquele corte de cabelo rebelde, que é um corte que lembra rebeldia, né? Fica bem cortadinho dos lados, e aquele estufo, né? Aquele tupete bem, tipo assim, que coisa vou e comer, que coisa, o que você quer, né? Então assim, e as meninas mais ou menos também, tem umas que usam essas calças bem largas, né? Tem que parece um saco e apertada nas pernas, uns tênis, ou então fica com as pernas de fora, umas roupas tudo esquisitas, sabe? E aí quando você começa a ver algumas coisas na televisão, aparece alguns programas de moda, um bando de homossexual é que tá ditando essas modas. Sabe? Então a gente vê que o mundo está oferecendo só coisa errada, coisa distorcida, os desenhos animados, tudo consagrado. A gente precisa entender que os seres que estão nesse planeta, a Bíblia diz lá, quando Jesus fala, lá em Mateus 24, que os dias da volta do Senhor seriam como nos dias de Noé. E é aqui, ó, Noé. O período aqui é esse. Porque Gênesis cai e vai até para Noé. Vai para o dilúvio. Gênesis, você continua lendo aqui, você vai ver o dilúvio. Porque no período pré-diluviano existiam seres humanos, filhos de homens, carne e sangue. Sangue compreende o quê? O DNA. Você não pode pegar o sangue de um cachorro e fazer transfusão numa pessoa que cortou a perna e está sem sangue. Você não pode pegar o sangue de uma vaca, você não pode pegar o sangue de um peixe, você não pode pegar o sangue de um boi, de um gato e fazer transfusão de sangue num ser humano. Você só pode fazer transfusão de sangue no ser humano de um outro ser humano. Porque qualquer outro tipo de sangue que é colocado na veia do ser humano, o mata. Então esse sangue aqui, ele representa a nossa descendência real, que é a raça humana. E a Bíblia fala, a nossa luta não é contra, basicamente falando, a raça humana, mas contra os principados e potestades desse mundo tenebroso. Significa que existem seres híbridos no meio do povo, no meio do planeta Terra. E se você dá uma olhada na internet, você vai encontrar muito assunto e provas disso por aí. Mas eu não quero entrar nesse assunto. Mas uma coisa é clara, que nessa história toda, muitos seres humanos, carne e sangue, inclinam o coração para o diabo. Amam Satanás, vivem para Satanás, por causa da fama, do dinheiro, do sucesso. Basta lembrar que o mesmo levou Jesus a um monte alto e o disse, se prostrares aos meus pés, te darei todos os reinos do mundo. Ali você já entendia que o próprio Satanás, ele já tinha toda a sua hierarquia de principados e potestades distribuída em todo o planeta Terra, Aquilo é um quadro completo da distribuição dos demônios no mundo inteiro. E se Jesus se inclinasse como os demônios e todos aqueles que seguem a Satanás se inclinassem a ele então daria todos os reinos do mundo. Você pode fazer o que você quiser, você vai ter o sucesso que você quiser. Olha para vocês ver a profundidade desse assunto. Então é quando, meus irmãos, eu tenho que saber aquilo que eu assisto, aquilo que eu deixo meu filho assistir, aquilo que eu visto, aquilo que eu como, aquilo que eu bebo. Sim. Eu não vou fazer o negócio champanhe, eu não vou fazer tudo é festa, tudo pode, não tem nada a ver. Porque existem realmente, nos dias de Noé, tinham seres que não eram humanos, de sangue humano 100% na terra. Mas tinham sangues de demônios, de anjos caídos e de seres humanos. É uma mistura híbrida. E hoje nós temos também. Creia você ou não, acredite ou não. É por isso que essa passagem aqui tem tanto efeito. A nossa luta não é contra sangue ou carne, e sim contra os principados e potestades, porque eles é que ditam as regras em Hollywood, é eles que ditam as regras aí no mundo da música, seja onde for, no país que você for, é eles que ditam a regra através de líderes religiosos muito poderosos. Esse povo é tudo endemoniado, falando de modo simples, é tudo endemoniado. Eles têm pacto com o diabo de todos os modos, até sexual.
Se você estuda um pouquinho aí do mundo do satanismo, você vai ver as sacerdotisas que são criadas e consagradas para terem relações sexuais única e exclusivamente com demônios. Para quem já ouviu falar de Rebecca Brown, para quem já ouviu falar aí de outros testemunhos aí, vocês vão ver claramente que coisa terrível que é. E existe, meus irmãos, não tem jeito. Por isso que a nossa luta é essa. Por isso que a gente vê aí alguns irmãos aí colocando vídeos falando que nós vivemos em uma Matrix. E quem governa a Matrix? Seres que não são humanos. Porque eles têm ditado as regras. Eles têm compactuado com pessoas ambiciosas, homens e mulheres também ambiciosos. São esses todos que vão receber a marca da besta. Quando o anticristo, o príncipe deles, o pai deles, a geração, né? Eles são geração de Satanás. Vier em carne e osso, eles vão ser os primeiros a levantar a mão e colocar a marca da besta na mão direita ou na testa. E todos os seres humanos de carne e de sangue que compactuam junto deles, que segue a eles, que os ama, que as mulheres no tempo de Noé, elas não se deitaram com esses anjos caídos. Eu não creio que elas foram estrupadas, pode até ser, mas muitas delas devem ter sido seduzidas por eles. Eu não vou entrar muito a fundo nesse assunto, mas existem algumas histórias a respeito. Então, meus amados, o ser humano, ele tem o coração inclinado. Jesus não veio morrer numa cruz por morrer. Se todos os seres humanos pudessem ser salvos sem o sacrifício da cruz e a culpa pudesse ser colocada em Satanás e nos seus demônios, por que Jesus morreria na cruz? Jesus não morreu na cruz pelos nefilins. Jesus não morreu na cruz pelos anjos caídos. Ele morreu na cruz pelos homens, imagem e semelhança de Deus, criados por Deus e mantidos na pureza da natureza que Deus os criou. Por esses Jesus vem morrer na cruz. É onde Jesus salva prostituta das ruas, drogados, homossexuais, ladrões, donas de casas em calor, homens ambiciosos, traidores e tanto tipo de gente. Leprosos lá no tempo de Jesus. Mas são aqueles que são estabelecidos por Deus. Esses são os meus filhos, são minha descendência. Então, meus amados, Ana, qual que é a conclusão dessa mensagem? Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Nós temos que nos cingir com a verdade. Não adianta eu ficar iludindo o filho com besteira de televisão, com a história de carochinha, com lendas, com parábolas. Ah, o Papai Noel existe, ah, a Fada Madrinha existe, ah, não sei o que existe, ah, não sei... Não, meus irmãos, eu não vou pôr dentro da minha casa joguinhos em forma de imagens e esculturas. Eu vou dar carrinho, eu vou dar pista, eu vou dar puzzle, mas eu vou evitar, sabe? Eu tenho que ter discernimento, o que eu ponho na minha casa. Sabe, a verdade, doa que doer, tem que ser dita sempre. Nós temos que caminhar na verdade. Nós temos que nos vestir a couraça da justiça. Nós temos que ser justos em todos os nossos julgamentos. Nós temos que calçar o pé com a preparação do evangelho da paz. Nós temos que estar sempre com essa disposição no coração. Nós temos que ter o escudo da fé, olhar para Deus, ainda que a situação seja difícil, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum. E apagar todos os dardos inflamados do maligno é onde a gente começa a saber separar. Olha, hoje eu não vou ir numa igreja em que eu tenho que pôr a mão no pé da pastora. Eu vi esses dias uma pastora numa igreja aí. A mulher sentou numa cadeira vermelha, um trono, literalmente falando, em cima do púlpito, a igreja abarrotada de pessoas, e ela ia falando, vocês não precisam falar nada não, nem que vocês querem não precisa pedir oração não, vocês só vão passando e pôr na mão no meu pé e colocando oferta do lado. Isso eu não vou cair. Eu, Ana Paula, hoje com a verdade do evangelho, eu não vou me iludir com isso. Se um pastor dá um conselho errado, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem por alto, sem citar nome, sem citar caso, mas tem caso de pastor que vira e fala assim, olha,
irmã, tem um casal na igreja, eles não são casados. Aí o pastor, uma das pessoas veio, pastor, mas é verdade que eu tenho que me separar da minha mulher da cama, não posso ter relação com ela porque eu não sou casado? Aí o pastor veio e fala, não, você não pode separar não, porque se você separa, você vai cair em adultério, porque você vai começar a ficar na carne, né, porque você precisa, né, da vida sexual ativa, você vai olhar para outras mulheres e vai trair sua mulher. Mas como faz trair a mulher se você não está casado? Se você não entrou num cartório, não assinou um documento, não teve testemunho que você casou, quem que você vai adulterar? Você vai prostituir? E se você não faz isso, você vai adulterar, você vai pecar. Entendeu? Então a gente começa a ter verdade no nosso coração. O Espírito Santo vai te dando discernimento. Mas se eu não estou casado oficialmente, como é que eu vou adulterar se ela não é minha esposa? É minha namorada, é minha mulher, minha companheira, mas nem tão minha. E se eu sair com outra, eu posso fazer o que eu quiser, eu vou estar sempre na mesma prostituição, só que com outra pessoa. Então, para eu adulterar, primeiro eu tenho que estar casado. Que pastor é esse? O que esse pastor está falando? Não tem sentido. Então, a gente começa a ter a verdade, a gente começa a ter discernimento do certo e do errado. Olha, fiquei um pouco chateada esse domingo, fui na igreja. O pastor pregou sobre Daniel, quando ele se separa da Babilônia, não comendo os alimentos da Babilônia que o rei tinha determinado, não comia da carne, não bebia o vinho, comia só fruta, verdura e bebia água. E aí ele conclui a mensagem falando, nós também temos que nos separar desse mundo, nós temos que viver na santidade, ponto final. E eu fiquei olhando aquela pregação, acabou ali, eu falei, meu Deus, mas se uma pessoa entra aqui pela primeira vez e vem do mundo, ele escuta essa mensagem, ele vai embora para casa dele com a seguinte pergunta, o que é o mundo? O que é não se contaminar com esse mundo? Que coisa é esse mundo que esse pastor está falando? Porque se o pastor não destrincha a mensagem de modo que aquela pessoa que acabou de chegar na igreja não sabe a diferença do mundo e da igreja, para ela ficou na mesma. E eu vi um pouco chateada ali, eu falei, poxa, a mensagem parecia tão maravilhosa, mas ele não deu a conclusão final, sabe por quê? Por medo de falar duro com os irmãos da igreja. E eu, Ana Paula, já vi pessoas dentro dessa igreja que eu vou, por exemplo, o baterista, né, o moço que trabalha na bateria, ele tem uma clínica, eu já falei várias vezes, eu fui na clínica dele, é uma pessoa maravilhosa, é muito de Deus o homem, uma gente boa, né? Mas tem estátua de Buda, estátua de demônio, bonequinho de Bob Marley com a maconha na mão. Isso é misturar com o mundo? Então, como é que a pregação do pastor faz efeito na vida do membro da igreja? Não faz. Então, a verdade que a palavra de Deus fala, esse evangelho, cinto, e todos esses artefatos aqui, tudo isso que a Bíblia nos ensina a nos vestir, essa couraça, essa armadura de Deus, ela precisa ser prática na nossa vida. Para que a gente possa distinguir entre principado, potestade, dominadores deste mundo tenebroso, são os governos. Você vê o governo dos Estados Unidos, você vê o governo desses países islâmicos, você vê os governos agora aqui na Itália. A Itália está indo de perna bamba e o governador, né, o ministro, né, o primeiro-ministro da Itália fica rindo, dando entrevista o dia inteiro, não está fazendo nada. Olha a Dilma, o que ela está fazendo com o Brasil? É um ser humano 100% humano? Não sei. É híbrida? Não sei. É um mistério que só Deus o sabe, se é o caso. Mas eles são dominadores deste mundo tenebroso, porque eles é que ditam regra. É eles que assinam leis no Congresso para destruir a família ou não. Deu para entender, irmãos? A nossa luta é contra esse povo. Então eu vou fazer protesto na porta do Palácio da Justiça? Não. Mas eu vou saber aquilo que eu escuto, o que eu faço, qual que é a minha decisão. Essa presidente está falando que se eu ver uma criança se tocando eu não posso fazer nada porque ela está se descobrindo? Não, eu vou fazer. Opa, isso está errado. É o que a gente... É como nós reagimos diante desses demônios que estão no mundo inteiro, meus irmãos. Aqui eu começo até a embrulhar a conversa porque a gente entende, quem está me ouvindo está entendendo o que eu estou falando. A gente tem o capacete da salvação, já nos foi dado, então a gente põe o capacete. A Bíblia fala em Apocalipse, cuidado para que você não perca a sua coroa.
A coroa que a Bíblia fala nesse caso é a coroa da vida. E quem nos deu a vida foi Jesus. Por isso que fala do capacete da salvação, porque o capacete ele protege a cabeça. No caso, o capacete ele protege a nossa psique, a nossa alma. O capacete ele nos recorda, você está salva e protegida. Se você arranca esse capacete, se você fica vulnerável, você pode perder a sua coroa. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, porque é com a palavra de Deus que a gente discerne entre o certo e o errado. É com a palavra de Deus que a gente discerne entre o certo e o errado. E assim, meus irmãos, eu concluo essa palavra de hoje. Espero que eu tenha sido muito clara. Aqui a gente deixa, né, alguns indícios para, como se diz, a gente deixa aqui alguns indícios para que os irmãos possam pesquisar algumas coisas, porque é assim que Deus tem nos feito. Ele quer que nós pensemos, nós precisamos pensar. Quanto mais você pensa, quanto mais você entende, quanto mais você conhece, mais o seu coração se fortalece em fé com Deus. Porque é a palavra de Deus sendo revelada muitas das vezes debaixo do nosso nariz e a gente sem entender. Você lê e não entende, fica aquela coisa incompleta. Mas Deus ele não quer que a gente fique incompleto, mas Ele quer que nós tenhamos o entendimento total das coisas que Ele tem para nós. Amém? Amém, meus irmãos? Eu poderia tentar destrinchar mais esse assunto, mas é até onde o meu coração está trazendo hoje. Então, eu espero que seja o suficiente, que isso dê a cada um dos irmãos a carga necessária para eles começarem a pesquisar um pouco, né, de como que o mundo está sendo regido, quem são esses principados potestades, quem é que está governando esse mundo. Hoje se fala dos Illuminatis, né? Mas uma coisa legal, olha, quando virdes todas essas coisas acontecendo, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Nos dias de Noé, a maldade se multiplicou porque já não é mais humana, já não está só no âmbito homem, ser humano, mas a sociedade se contaminou com os demônios, com os ensinamentos dos demônios. E se contaminou com a própria natureza dos demônios, a depravação. E você vê que o pano de fundo de tudo é o pecado sexual. Praticamente, a maior das perversões é o pecado sexual. E a Bíblia fala que todo pecado praticado fora do corpo é um pecado praticado fora do corpo. Mas o pecado praticado no sexo é um pecado praticado no próprio corpo. E é um pecado particular. E a base aqui é tudo relacionado com o sexo. Então, para você que tá solteiro, que acha que a vida é xalala, champanhe, eu tô solteirona, não devo nada para ninguém, não faço nada de mal, pago minhas contas, não posso sair, posso dormir com quem que eu quiser e etc. Quando eu tinha 14, 16 anos, eu ia nas discotecas. Eu e a turma, né, os grupos, as pessoas que eu conhecia naquela época, a maioria ficava só nos beijos e nos abraços, e não passava disso. As moças, a maioria ainda tinha um pudor. Não tenho 18 anos, não posso perder a virgindade. Eu ouvi isso muito. Tenho amigas minhas que casaram virgens, tá? E não foi uma vergonha, foi uma honra. Eu sou da década de 70, do ano de 78. Eu tenho 37 anos. Outro dia eu ouvi a história. Tem um bom tempo que eu já ouvi essa história de uma moça que me contaram da amiga, né? Uma pessoa tinha uma amiga que foi pular carnaval, acho que em Salvador. Aí saiu de noite para pular carnaval debaixo do trio elétrico. Aí chegou de manhã, preocupada. Depois que ela levantou da ressaca, ficou preocupada. Falando com essa amiga, né? Nossa, tem que ir no hospital fazer exame de HIV para saber se eu não peguei nada essa noite. A amiga fala, por quê? O que é? O que aconteceu? Você foi com alguma pessoa desconhecida? Não, fui com 12. Ela fala, eu bebi todos, eu chapei todos e eu fiz sexo com 12 homens essa noite. Cada hora com um. Abri a perna para um aqui, abri a perna para o outro ali e fui a noite inteira pulando, gandaia, beijando, abraçando, bebendo cerveja e transando. E agora eu tô preocupada, né? E quantos são os casos de pessoas que no carnaval perdem a cabeça? Tanto é tempo de carnaval, depois ninguém me conhece, eu tô no meio do trio elétrico ali, eu vou, né, trombar com tanta gente ali que eu nunca mais vou ver na minha vida, vamos me soltar, vou ser livre. E aí fica preocupado com AIDS, com gravidez, né, indesejada. Mas hoje eu falo de coração, hoje a gente não pode pensar só nisso.
Hoje você pode pegar uma pessoa que não é 100% humana, não. Você pode deparar com o Nefilim aí do ano 2000, né, do 2016, porque eles estão no nosso meio. Eles estão no nosso meio. Do mesmo jeito que na época de Noé, eles gostaram das mulheres e eles fizeram delas as suas mulheres e fizeram filhos. Hoje está acontecendo no planeta inteiro. Nefilim, seres híbridos, transando com mulheres normais, gerando filhos. E tem DNA misturado no meio da terra. Creia você ou não, eu creio, porque está óbvio, está óbvio. Jesus não diria que seria como nos tempos de Noé. E ele fala nos tempos de Noé, ele não fala nos tempos do Gênesis, ele fala nos tempos de Noé, nos dias de Noé. A maldade se multiplicou de modo exagerado. E fala que os filhos de Deus estavam se misturando com filhos dos homens e tinham gigantes na terra, ou os nefilins. E se Deus fala que é nos dias de Noé, hoje os dias seriam iguais, é a mesma história se repetindo depois de tantos milhares de anos, me perdoa, centenas de anos, 6.000 anos, quantos anos são? Então toma cuidado no carnaval, onde é que você está indo, com quem que você está indo. Aliás, você não tem que ir com ninguém, você tem que ser casada para ir com alguém, mas, né, como a gente está no YouTube, esse vídeo pode ir para todo mundo, para todo tipo de pessoa. Gente cristã que tem Jesus como seu Senhor e Salvador, mas pode ir também para alguém que está no mundo, uma jovem, um rapazinho, que ouve por ouvir por curiosidade. Então, meu querido, tomem cuidado com quem que vocês estão se envolvendo. Por isso que o mundo está contaminado. Tem principado, tem potestade, mas tem os dominadores desse mundo. E uma coisa é certa, se não vem da descendência pura de Deus, se não vem do modo como Deus criou, tudo fora disso vai se depravar, porque tem a raiz do mal, geneticamente falando, e são os futuros adoradores da besta. É por isso que Deus fala que não passaria essa geração antes que todas essas coisas acontecessem. Israel vai fazer 70 anos agora no ano de 2018. E a geração que a gente está vendo hoje aí, ela já está cada dia mais depravada. Crianças de 2, 3 anos já sabendo o que é sexo, dependendo de onde você for conversar. Outro dia eu vi um vídeo que está rodando pelo YouTube, WhatsApp, sei lá, do menininho de 3 anos bebendo e fumando no colo de um gay, um casal homossexual. E eles davam cerveja pro menino, o menino bebia cerveja igual leite e fumava, acendia cigarro pro outro e eles rindo. Como que uma criança dessa vai poder se colocar diante de Deus? Como? Com qual argumento? E como que Deus vai tratar com essa criança? Como que Deus vai poder falar, você pecou? Mas como que eu pequei? Eu nasci nesse mundo depravado, caído. Eu não nasci com uma fralda, mas eu nasci com uma mão dentro entendeu? Do meu órgão genital. Não tinha fralda, tinha uma mão, a mão do meu papai, a mão da minha mamãe. Então, meus irmãos, vamos tomar cuidado, Jesus está voltando, o tempo está aí, as coisas estão aí, está tudo aí para a gente ver. Pesquise, leia a Bíblia, aprenda, busque do Espírito Santo discernimento para os tempos em que vivemos. E se você ainda está com a vida distorcida, errada diante de Deus, conserta, porque já não tem mais tempo de continuar no pecado. E assim, eu vos saúdo com a santa paz, mas também eu peço ao Senhor que os abençoe com discernimento, sabedoria, consciência, temor e acharem graça, que vocês possam achar graça diante dos olhos do Senhor. Amém, amém e amém.